O programa Momento Jurídico está no Hotel Plaza São Rafael, acompanhando a reunião almoço do IARGS, que tem como palestrante o desembargador Marco Aurélio de Oliveira. E estamos agora com a doutora Sulamita Santos Cabral, presidente da entidade, que vai nos falar mais a respeito do tema da palestra de hoje. Ainda sobre as togas, doutora. Realmente é uma alegria participar do programa Momento Jurídico. Hoje o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira será o palestrante. Ele vai falar sobre as togas, porque o desembargador Marco Aurélio, ele tem uma vida assim, ele foi do Ministério Público, foi desembargador, foi professor e agora é advogado. Então ele tem uma vida muito rica e eu acho que a palestra dele vai ser assim muito interessante. Mas eu também gostaria de salientar que o nosso instituto, graças ao trabalho conjunto de todos, está com uma vida cultural muito rica, muito movimentada. Há pouco nós tivemos o simpósio sobre as questões polêmicas do direito tributário, que foi um grande sucesso, coordenado pela doutora Alice Greck, vieram palestrantes praticamente de todo o Brasil. Também continuamos com os nossos encontros de direito e família. Também a doutora Aliane, a doutora Delma e ontem foi a doutora Maria Berenice Dias. Olha, tinha tanta gente que precisaram trazer cadeiras de outros andares. Temos ainda o curso de Direito Aeronáutico e os temas jurídicos atuais, coordenado pela doutora Maria Isabel Beck. E esses temas jurídicos atuais tivemos também lançamento de livro e até um jurista português que falou sobre o tratamento tributário dos não residentes em Portugal. Isso tudo num mês. Então, em agosto também foi uma coisa incrível, o simpósio de processo civil. E o IARGS é isso, o IARGS continua, porque nós já temos 90 anos e, graças a Deus, tem uma união muito grande. O próximo palestrante, aí vai ser mulher. Na reunião almoço vai ser a doutora Cleia Carpe da Rocha, que foi até hoje a primeira mulher presidente da UAB. Ela vai falar em outubro, parece que o dia 19 de outubro. E depois vamos ter a grande festa do fim do ano, mas isso é só novembro. Até lá teremos muitos encontros com o Momento Jurídico. Me fale um pouco mais a respeito das atividades realizadas com os grupos de estudo do IARGS. Pois é, isso que eu já disse. Nós temos o Direito e Família, que temos os temas jurídicos atuais, Direito Aeronáutico, que está terminando um curso, e estamos pretendendo fazer novos eventos, possivelmente até o fim do ano. Tá? Muito obrigada pela sua presença no programa Momento Jurídico. É sempre uma alegria participar. Vamos conversar agora com o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, advogado associado, e também ele é um dos membros do Conselho do IARGS, que hoje vai trazer como tema a palestra Ainda sobre o uso das togas. O que o senhor pode nos falar a respeito? É que eu escrevi um livro, que é o único livro que eu escrevi, porque eu não sou como Fernando Henrique. Fernando Henrique diz que depois que ele escreveu, rasguem, e a minha não, conservem. Porque o que eu disse não volto atrás. Eu escrevi sobre o uso das togas, mas ainda tem muita coisa a dizer. Então, por isso é que eu resolvi fazer uma palestra ainda sobre o uso das togas. E qual é o mistério que tem aí atrás dessas togas? Porque ela é aquele elemento de prestígio de um juiz no recinto dos tribunais. Sim. E ela também representa uma tradição. Uma tradição muito longa que vem desde o direito português. E nós mantemos a toga como um elemento fundamental para estabelecer a grandiosidade da ordem jurídica. Então, sem ordem jurídica, a sociedade fica órfã. Esse, então, é realmente um elemento que compõe ali o juiz no seu papel. Exatamente. O juiz, o promotor, o advogado e aqui principalmente o advogado. Os professores, a minha grande vocação sempre foi ser professor, de maneira que eu abordo todos os temas relativos ao uso da toga como um elemento assim de formação importante da ordem jurídica. E tem alguma ligação dessa vestimenta que era usada na Roma Antiga, as togas, com o que hoje representa? Eu acho que sim. Não sou um historiador, mas eu me baseio sempre na toga portuguesa.
os portugueses sempre usaram a toga para fazer as suas preleções, para dar aulas. É um elemento assim essencial na vestimenta do advogado, do juiz, do promotor, dos professores, dos que lidam com o direito. Satisfação conversar com o senhor desembargador. Muito obrigada. Muito obrigada pela atenção e pela gentileza de ter me arguído. Registramos a presença da doutora Melissa Torres, representando o Defensor Público Geral do Estado. Ela está aqui prestigiando a reunião almoço do IARGS. É um grande prazer, como sempre, estar aqui na reunião almoço do IARGS e especialmente hoje, que o palestrante é meu professor de Direito Penal na faculdade da URGS e que eu sempre tive muito apreço e muito afeto. Então é uma grande alegria mesmo vê-lo hoje aqui nessa palestra e representar a Defensoria Pública. Em relação às togas, que é o assunto da palestra de hoje, ela representa toda uma tradição e também o prestígio do juiz no recinto dos tribunais. Olha, pessoalmente, eu não tenho opinião formada sobre esse assunto hoje. Eu acho que ele é muito polêmico, porque por um lado é uma pompa, mas por outro é um sinal de respeito e de definição daquele local, né, do tribunal, e até com muita curiosidade que eu vim hoje por esse assunto para ver a opinião do professor e o atual debate sobre essa questão. Muito obrigada, doutora Melissa. Obrigada pela atenção. Registramos a presença da doutora Cristiane da Costa Neri, que é conselheira estadual da OAB-RS e procuradora do município, está prestigiando aqui a reunião almoço do IARGS. Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui novamente. As reuniões almoço do IARGS sempre nos propiciam esses momentos de troca de informações e principalmente de ouvir hoje, né, o desembargador Marco Aurélio falando ainda sobre o uso das togas. Então é um momento pitoresco também e que a gente pode rever amigos, rever colegas, advogados, trocando informações, sempre propiciando aí o crescimento do Instituto e da advocacia em si. A respeito dessa simbologia que existe sobre as togas, que ela tem todo um prestígio, toda uma tradição. É verdade. Tradição, discussão a respeito, não é? Mas o direito em si, ele é assim, e ele envolve todo esse sistema emblemático que é, não é, a questão das togas, a questão da discussão do respeito ao presidente de uma sessão, ao advogado que está lá para participar de uma sessão e o simbolismo mesmo que isso significa, não é, nas atividades que todos nós desempenhamos. A discussão até que ponto nós temos que manter certas tradições, até que ponto a flexibilização é importante, não é? Eu acho que essa é a tônica também. Muito obrigada, doutora, pela participação no programa Momento Jurídico. Eu que agradeço. Obrigada. Vamos registrar a presença da doutora Maria Isabel Pereira da Costa, que é tesoureira do IARGS e está aqui prestigiando a reunião almoço realizada pelo IARGS, que tem como palestrante o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. Um bom dia ainda, né? Não almoçamos ainda. E é um prazer estar aqui sempre, para a gente, trabalhando junto, poder cumprir essa missão do IARGS de trazer cultura, de trazer conhecimento jurídico. E o nosso palestrante de hoje dispensa qualquer apresentação, desembargador Marco Aurélio, desembargador, né, aposentado, eu sou juíza aposentada, somos mais ou menos contemporâneos, só que eu como juíza, ele como desembargador, inclusive na época que eu comecei ele estava no eleitoral. E o desembargador Marco Aurélio sempre foi uma pessoa de grandes conhecimentos e sempre foi muito firme, muito produtivo, muito inteligente, né? Acordo sempre que deu gosto da gente ler e especializado, né, nessas questões de direito penal principalmente, mas hoje ele vai falar sobre a ética, que é uma coisa, né, que é fundamental nos dias de hoje. Então, feliz por estar aqui e agradecendo, né, como membro da diretoria do IARGS, a presença de todos, né,
porque é um momento de encontro, é um momento de confraternização, além do alimento para a alma, né? Também temos esse momento de confraternização e um almoço sempre maravilhoso, que a doutora Joia sempre coordena de uma forma maravilhosa nossos almoços, tem sido eventos que valem a pena participar. Muito obrigada, doutora, pela participação no Momento Jurídico. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Vamos conversar agora com o Dr. César Emílio Sulzbach, que é o presidente da APMPA, que está prestigiando essa reunião almoço do IARGS. Não, é sempre interessante essa reunião almoço que mensalmente é realizado pelo IARGS, sob o comando da doutora Sulamita, que sempre proporciona essa congregação entre os advogados e os demais membros das carreiras jurídicas, né, muitos deles associados. E hoje é um dia especial, que é uma manifestação, uma palestra do desembargador aposentado Marco Aurélio de Oliveira, e que ele está lançando esse livro, compartilhando com todos os advogados. Então é importantíssimo, né, porque é um manancial de conhecimento que está sendo disponibilizado a todos nós, né? E prestigiar o Dr. Marco Aurélio de Oliveira é sempre uma alegria, né? É muito interessante o livro. Vamos ver agora, já tem um anterior, vamos lê-lo para poder introjetar as questões referentes à justiça e à ética. Qual a sua opinião a respeito da justiça e a ética hoje, já que está aí esse livro lançado? Bueno. É uma discussão profunda, né? Acho que a questão moral e ética, né, deve ser reavaliada em todos os níveis no Brasil, né? Então, e para iniciar isso nós temos que pensar, né, conhecermos a nós mesmos, verificarmos se nós, como indivíduos, estamos sendo éticos perante a sociedade e perante o Brasil, assim, né? Então, parte de uma avaliação nossa para depois a gente, numa sequência, podermos cobrar dos governantes, de modo geral, que posturas éticas, né, que coadunem, né, com uma civilização, com um país desenvolvido, né? Hoje, lamentavelmente, nós estamos passando por um momento em que a ética e a moral estão relevadas a um plano secundário. Eu aproveito essa oportunidade para convidar todos os procuradores municipais, procuradores de Estado, da União e operadores do direito de modo geral a participarem do nosso evento, né, que é o 3º Encontro Estadual de Procuradores Municipais, 19 e 20 de outubro, que ele vai ser realizado na Ordem dos Advogados, né? Então vai ser uma oportunidade importante para discutirmos as questões referentes à carreira dos procuradores, especialmente outras questões aí relacionadas à atividade dos procuradores, né, no seu dia a dia como um todo. No dia anterior, no dia 18, inclusive, nós teremos workshops, né, para que serão discutidos vários temas, mas tudo está disponibilizado no site da Associação dos Procuradores ou no site da Escola Superior de Direito Municipal, a ESDM, que são as duas entidades que realizam este evento. Então, convido a todos para que se façam presentes e nos prestigiem nesse evento. Muito obrigado. Muito obrigada pela participação no programa Momento Jurídico. Obrigado. Registramos a presença do Dr. Luiz Eduardo Amaro Pelizer, que é o vice-presidente da OAB-RS, está prestigiando essa reunião almoço realizada pelo IARGS. Bom dia, Luciana. Bom dia, telespectadores. É um dia maravilhoso, hoje uma quinta-feira, pós-feriado, onde a gente continua comemorando a nossa Revolução Farroupilha, num momento trágico da nossa vida mundana, vida política e vida econômica, né? Estamos aqui lutando pelos mesmos princípios, os mesmos ideais que motivaram a Revolução Farroupilha e a oportunidade de comemorar com a doutora Sulamita Cabral no IARGS, tá, que é o braço intelectual da Ordem dos Advogados, esse evento onde estaremos ouvindo do nosso querido advogado, doutor Marco Aurélio de Oliveira,
né, que tem uma história rica e principalmente nessa matéria que ele vai expor aqui para a Advocacia Gaúcha e para aqueles membros do Instituto, e em honra à doutora Sulamita, a nossa advogada emérita, eleita este ano nas nossas homenagens como advogada emérita do Rio Grande do Sul, da seccional do Rio Grande do Sul. Então é muito maravilhoso estar aqui, é uma bela oportunidade de rever amigos, colegas, abraçá-los e essa harmoniosa convivência que forma a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, que lamentavelmente não se faz presente hoje aqui o nosso presidente, Ricardo Breyer, que encontra-se numa interiorização na zona sul do estado. Muito obrigada, doutor, pela presença no Momento Jurídico. Eu que agradeço a oportunidade de falar e de cumprimentá-los a todos pelo belo trabalho que vem sendo desenvolvido na divulgação dos eventos da Ordem dos Advogados e do Instituto dos Advogados. Muito obrigado. Registramos a presença do Dr. Gustavo Jurgen, que é o tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, que está aqui prestigiando essa reunião almoço do IARGS. Não poderia faltar, como diretor do IARGS e também ex-aluno do palestrante hoje, né, não poderia deixar de vir prestigiar o nosso instituto e também o palestrante, que certamente terá boas histórias para nos contar. O que o senhor imagina desse tema, ainda sobre o uso das togas? Tem toda uma simbologia, toda uma representatividade e o prestígio dos juízes no recinto do tribunal. Sem dúvida, certamente o palestrante desenvolverá de forma bastante interessante para nós. Eu acho que positivamente surpreendidos aí pelas histórias que ele nos contará. Registramos a presença da doutora Delma Silveira Ibias, vice-presidente do IBDFAN, que está aqui na reunião almoço do IARGS, que tem como palestrante o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira. Bom dia, é um prazer estar mais uma vez aqui prestigiando o nosso IARGS, nosso Instituto dos Advogados, a sua presidente, doutora Sulamita Santos Cabral, e ouvir o desembargador Marco Aurélio com esse tema bem instigante, né? Porque ele que já esteve nos dois lados do balcão, né? Então vem com esse tema bastante instigante sobre o uso da toga em todas as vertentes. Então estamos curiosos aí e desejamos um excelente evento, como tem sido sempre os eventos do nosso IARGS. Parabéns para todos. Registramos a presença do Dr. Luiz Carlos Levenzon, que é o ex-presidente da OAB-RS, que está prestigiando essa reunião almoço realizada pelo IARGS. Bom dia. O IARGS continua nos seus trabalhos culturais como entidade representativa dos aspectos culturais da advocacia e da magistratura. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Dr. Marco Aurélio Moreira de Oliveira, que é um eminente advogado, desembargador aposentado, reúne as duas condições e que vai tratar de temas certamente relevantes para o momento atual que nós estamos vivendo no país e no Estado. Então, sempre é importante ter a oportunidade de ouvir pessoas inteligentes, cultas, como o Dr. Marco Aurélio, para o engrandecimento pessoal e também para promover a cultura da advocacia no Rio Grande do Sul. E a respeito do tema da palestra, que é ainda sobre o uso das togas, ela tem toda uma simbologia, né? É uma simbologia. Eu acho que nós precisamos aguardar. O Dr. Marco Aurélio, eu estava brincando antes, né? O que será que o Dr. Marco Aurélio tem a dizer ainda sobre o uso das togas? Então, realmente é um tema instigante, que ele certamente vai tratar do momento atual do exercício da advocacia e da magistratura, nesse momento em que o país está assoberbado com processos judiciais, 105 milhões de processos tramitando no país, um déficit na prestação jurisdicional, os processos demoram anos para serem resolvidos, e acho que a palestra ela vai dar esse enfoque numa propositura de soluções para essas questões importantes para o país. Muito obrigada pela sua presença no Momento Jurídico. Muito obrigado, então. Muito obrigado. O programa Momento Jurídico tem o patrocínio de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. E Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. E Fundação Escola Superior do Ministério Público Superior em Direito. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Eu tô procurando um futuro pra mim, você pode me ajudar? Claro! Olha esse, é sensacional. E vende muito, hein? Não, mas não é isso. Não. Agora, esse, eu adoro. Ah, legal, mas eu queria um futuro diferente disso. Diferente mesmo não tem. Agora esse tá com um precinho ótimo. Para ter o futuro do seu jeito, só procurando um especialista. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Vamos conversar com o palestrante deste workshop, especialista em endobranding e jornalista João Hilgert. Prazer revê-lo aqui na casa, né, dos registradores gaúchos. Prazer é todo nosso. Uma boa tarde a todos. Gerenciar crises é sobreviver e prosperar em tempos difíceis? Qual a sua avaliação a respeito? Pois é, estamos em termos de país, né, vivendo um cenário bastante delicado, um cenário bastante, como no mundo corporativo costumamos dizer, quando acende a luz amarela, né? E diante desse cenário, nós, estrategistas, nós responsáveis, atuantes, profissionais atuantes nessa realidade de administração de crises, entramos sempre com a nossa expertise disponibilizando às empresas, às entidades de uma maneira geral, soluções que venham ao encontro de cada realidade, de cada necessidade. No caso do Sindiregis, nós já temos um projeto iniciado no ano passado, né, que vocês vêm acompanhando. Exatamente. Estiveram conosco aqui no lançamento da marca, inclusive. E esse projeto ele contempla, sem sombra de dúvida, a administração geral de toda e qualquer situação linkada à marca Sindiregis, né? E não tem, no momento de crise, algo que mais impacta e, obviamente, dentro dessa luz amarela faz com que nós, profissionais, estejamos extremamente atentos do que quando somos surpreendidos por alguma variável que não dependa efetivamente da nossa administração, como foi o caso das últimas notícias, ou enfim, de algumas notícias que saíram na imprensa em relação à categoria. E o que está sendo realizado para inverter esta crise? Sim, na realidade não é uma inversão, né? Nós estamos trazendo para dentro do cenário administrativo do Sindiregis uma metodologia de gestão que prepara a crise. Na realidade, o branding, né? Você falou muito bem no início, especialista em endobranding, mas o endobranding faz parte de um contexto maior que é o branding. Ele, enquanto metodologia, enquanto método de gestão, ele se preocupa exatamente com os momentos ímpares e com os momentos delicados também, não é só na hora que está tudo bem. Então, no caso, seria prevenir. No caso de crise, sim. No caso de crise é uma prevenção, porque a partir do momento, como hoje à tarde, né, respondendo a sua pergunta, o que é que nós vamos abordar nesse workshop, hoje à tarde nós estaremos dando técnicas, passo 1, passo 2, passo 3, com estudo de caso, inclusive em cima de uma grande marca internacional que teve um impacto recentemente nas mídias também, em cima de uma variável externa, de modo que as pessoas consigam se valer dessas informações e coloquem lá no seu dia a dia todo esse ferramental à disposição de titulares e colaboradores para que esse gerenciamento da crise efetivamente traga resultados positivos, que revertam um quadro de crise, mas que preparem para que outras não ocorram. Muito sucesso, então. Teremos, com certeza. Foi um prazer recebê-lo novamente no Momento Jurídico. Imagina, sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Também prestigiando o workshop, que tem como tema gestão de crise neste momento dos cartórios, Dr. João Pedro Lamana Paiva, que é registrador público, vice-presidente do Colégio Registral e presidente da Fundação Enori. Dr. João Pedro Lamana Paiva, que prazer reencontrá-lo aqui neste grande evento tão importante para registradores, notários e para toda a sociedade. É o que se pretende, porque afinal de contas os notários e os registradores sempre estiveram ao lado da sociedade, em todos os momentos. Tanto é verdade que se você for buscar o passado, e esse passado bem recente, nós temos pesquisas através da Datafolha, onde estamos em primeiríssimo lugar em todos os aspectos. É evidente que todas as categorias, todas as instituições, elas não têm uma unanimidade assim.
E nós podemos ter problemas, como tem alguns casos de problema. E o que nós temos que fazer? Nós não podemos generalizar, nós temos que atacar justamente esses problemas. Problemas existem? Existem. Então vamos tentar de todos os meios, todas as formas, para que não continue esse aspecto. E esta é uma das finalidades desse workshop de hoje, né, para que se esclareça a todos os registradores, a todos os seus prepostos, a todos os notários, os seus prepostos, as notarias, tanto de notas como de protesto, para que tenham essa noção de como saber enfrentar um momento como esse, certo? O momento não é bom, mas vamos sair por cima ainda, em virtude que nós queremos é endireitar. Nós queremos que a coisa seja correta, porque afinal de contas nós exercemos uma atividade que é do Estado e através de concurso recebemos a delegação e somos os dignos representantes do Estado. E nós temos que servir de exemplos positivos e não negativos. Foi um grande prazer, como sempre é, encontrá-lo. Um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho para vocês. Vocês merecem. Obrigado. Obrigada.